Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Separei várias perguntas aqui, vários temas que me perguntam no meu canal, né? São perguntas, dúvidas dos inscritos, que de quando em vez eu separo, né? Como elas são rotineiras, né? Perguntadas de forma quanto mais, eu separei aqui algumas perguntas para tirar dúvidas dos meus inscritos, que, reitero, sempre perguntam esses temas, né? Eu vou aqui dar uma pincelada, né? A primeira conclusão que a gente tem que tomar aí, né? Esse é objeto de muita pergunta no meu canal: como é que está a situação do Vasco, né? O Vasco, nesse momento, tem um litígio sobre 39% das ações da Vasco SAF, na qual o associativo e a 777/EICAP são sócios. 39% dessas ações estão sob júdice na Câmara de Arbitragem. 30% pertencem ao Vasco e 31% pertencem a 77/EICAP, né? Sendo que esse 31% está em litígio com uma empresa, um processo americano, onde a Linderhall conseguiu bloquear essas ações aqui que a 777 tem na Vasco SAF, né? E o Vasco tem 30% em tese, porque tem muitas execuções aí que nessas execuções o exequente pediu a garantia do valor, né, da execução, dos valores das execuções nessas ações da Vasco SAF. Então, em tese, o Vasco não teria hoje 30% das ações, teria bem menos, né, a não ser que pague todas as execuções aí, né? E eu acho que não vai pagar. Tem muito processo que é devido, né? O Vasco fez uma coisa, não pagou, então o Salgado fez uma coisa, sobrou para o Vasco. O Salgado contratou um escritório de advocacia lá atrás, junto com a 777, e também antes, só o Salgado, e não pagou. Quem vai pagar agora? É a Vasco SAF, é o associativo com as suas ações da Vasco SAF. Então, e tem essas execuções aí porque não foram pagas, né? Fundação Getúlio Vargas, que fez a due diligence, e outros processos, o escritório que intermediou a venda, que impediu ações judiciais. Tudo isso aí vai ser cobrado desses 30% das ações da Vasco SAF. Então o Vasco, em tese, nem tem mais 30%, né? E a EICAP não tem mais, porque pertence, em tese, hoje, estão dados em garantia numa ação judicial americana movida pela Linderhall, e tem também a questão dos processos criminais que vão ser objeto também de penhora no mundo inteiro de ativos da 777/EICAP. Por quê? Fraudes, corrupção, e etc, etc, né? Então, nesse primeiro ponto aqui, que eu sempre sou perguntado, vai demorar, né? No judiciário a gente tem lá o devido processo legal, né? Que abarca a ampla defesa e o contraditório. Essas duas garantias aqui, ampla defesa e contraditório, estão inclusas, né, no devido processo legal, que no judiciário é muito respeitado isso. E imagina fora dele, quanto menos judiciário tiver, né, e digo isso porque isso é um processo fora do judiciário, né, uma função que o judiciário, vamos colocar assim, terceirizou para árbitros, né? Então, fora do judiciário, muito mais essas garantias, ampla defesa e contraditório, e o devido processo legal devem ser respeitados. Então vai demorar, vai passar do mandato do Pedrinho, se ele quiser renovar, se reeleger, ou então algum pau-mandado lá da sempre Vasco, né, os amarelos que estão junto com os roxos, forem colocar para governar o Vasco no próximo triênio, vai estar ainda, com certeza, sobre a égide dessa Câmara de Arbitragem. Isso vai demorar demais. É muito contrato, é muito papel, é muita questão, porque o mérito, às vezes, não é tão difícil. O negócio é você chegar no mérito, né? São as questões prejudiciais, né? Decisões interlocutórias que são proferidas. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Não, isso aqui você não pode. Então, é complicado demais, né? Outra questão aí, né, que eu vejo muito, o Vasco sendo colocado pelos youtubers, vende de qualquer maneira, não sei o que e tal. Parece que o youtuber vascaíno está pedindo esmola para o Vasco, né? Está pedindo esmola. E uma coisa interessantíssima, se o Vasco fosse realmente um time
que precisasse de SAF, né, teriam argumentos para isso. O Vasco só teve um argumento: faliram o Vasco, tem que vender, vai fechar as portas, né? Eu ia falar sobre isso mais para baixo, né? Agora no mercado lá, as capas dos youtubers, né, mentirosas, 500 milhões, dinheiro novo no Vasco entrando, Vasco milionário ano que vem, 500 milhões. Nada mais é do que uma entrevista, do que uma live do Edmundo dizendo que esses 500 milhões é de televisão, de bilheteria, televisão das quatro competições, né? Carioca, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. Bilheteria das 4 competições, né? Publicidade das 4 competições, material esportivo, patrocinador master, né? Patrocínios pontuais, venda de jogadores, né? Empréstimo de jogadores. Então isso aí, o Edmundo falou, né, que o Vasco teria 500 milhões. E aí o pessoal coloca como se fosse uma coisa, 500 milhões no Vasco, não sei o quê. Não é 500 milhões novo, limpo para gastar. É para pagar as despesas do Vasco, né? A recuperação aí, segundo eu estou tendo acesso, estava paga em 2025 1,5 milhão. Depois, 2026, 4 milhões. Vai subindo, né? Até quitar-se todas as dívidas do Vasco, né? E outra coisa, vocês brigaram tanto para venda, querem que o Vasco seja vendido melhor, que haja venda de qualquer maneira. Ninguém fala da 777. De vocês que levaram o Vasco a ser vendido, ninguém fala isso aí, né? Ninguém fala que errou, que trabalhou mal, não sei o quê, né? O Flávio Dias fala que ele foi enganado, igual qualquer torcedor, só que lá ele deu opinião como jornalista e blá blá blá, né? Tudo vai depender de uma sentença da Câmara de Arbitragem prolatada por um árbitro, né? Para que o Vasco possa seguir seu futuro. Só não vai ter sentença se as partes chegarem a um acordo, né? Com a Linderol, que tem o ativo da 777, e por aí vai, né? Tem que ter um acordo entre Vasco, 777 e a Linderol, não tem outro jeito. Inclusive antes que não entre, né, a Justiça Americana, vindo atrás de dinheiro da 777 da RICAP, por processos criminais de fraude, corrupção e etc, né? Seguindo aqui, o Pedrinho tinha falado há um tempo que não mandava, o Edmundo tinha falado há algum tempo que o Pedrinho não mandava no Vasco. Ele foi incisivo, né? E tanto que ele reclamou, tanto que ele xingou, tanto que ele brigou, já falei no vídeo anterior, ele conseguiu emplacar o filho dele na logística do clube, né? E aí, uma pequena lista que me mandaram aí, né? Do cabide de emprego que é o Vasco, né? Filho do Felipe jogando no Vasco, filho do Edmundo trabalhando no Vasco, irmã do Cristiano trabalhando no Vasco, Alain Balanciano representando o Vasco em negociação com credores, onde ele é advogado de algum deles. Olha que loucura, né? Porque tem o jurídico da SAF, tem o jurídico do Vasco, né? O Alain Balanciano, em alguns processos, ele executou o Vasco e está fazendo um acordo, né, em nome do Vasco. Então, em tese, está sendo autor e réu. Isso é discussão lá dentro. Essas porradarias que ocorrem são por aberrações dessa. Toda vez que o pessoal fala assim, houve pancadaria, houve confusão, eles não chegam a um acordo, porque tem muita imundícia lá dentro. E quando alguém levanta a mão e fala, Alain Balanciano, porque isso e aquilo, a porradaria come, e é esse cara aí que o Edmundo disse que está mandando no Vasco agora, Alain Balanciano, né? Amigos do Felipe que vieram do Bangu e de outros clubes pequenos, né? E empresa do Cris prestando serviços para o Vasco. Tá bom assim? Tá legal o cabide de emprego? É isso aí que tem. Tem a porradaria da reestruturação, né, para recuperação judicial, e tem a porradaria pelas aberrações, né? E engraçado que as pancadarias ocorrem nas assembleias extraordinárias com um fito X, entram em tema Y e a porradaria ocorre e o tema X não é resolvido. Explica melhor, Marcelo, explica. A gente é criado uma ata, né,
uma pauta de uma Assembleia Geral Extraordinária convocada para o seguinte item, né? Recuperação judicial. Mas antes que se consiga adentrar nesse tema especificamente, né, outras questões são levantadas, nervos à flor da pele, porradaria come, discussão, briga, xingamento, né, e não se chega a um denominador comum com relação à recuperação judicial. Está aí, né? Vai ter uma reunião segunda-feira agora para que se resolva isso, para que se chancele essa recuperação judicial. Tem que haver, né? E eu escuto o pessoal leigo falar, né? Um dia eu estava vendo um vídeo do Vascaíno do Cerrado, né? E lá no comecinho, não, eu não preciso disso aqui não, pô, tem uma fábrica de espetinho. Isso aqui para mim é um hobby, não dá. Hoje em dia só faz isso na vida, não tem mais fábrica de espetinho. E não estuda, não se aprimora, né? Fica repetindo as mesmas coisas de um leigo. Ele é um youtuber, mas tinha que deixar de ser menos leigo, né? Ele fala um montão de merda, não sabe nem o que está falando. Aspas para o Vascaíno do Cerrado, aspas. A recuperação é o primeiro passo para a falência. Porra, fecha aspas. Isso é uma imbecilidade total. Porque se não reestruturar, não fechar a recuperação judicial para pagamento em tantos anos, forma de pagamento X, se fale. A recuperação é para impedir a falência, porra. O que é a recuperação? Parei de pagar, não tenho como pagar, vou reestruturar as minhas dívidas, vou fazer um novo cálculo, né? Aumentar as parcelas, aumentar os valores. Isso impede a falência. E esse cara aí, Vascaíno do Cerrado, fala, né? A recuperação judicial é o primeiro passo para a falência. Isso é uma idiotice. E eu sempre falo isso aqui, né? Eu não gosto de idiotices. O cara fala assim para mim, contra fatos não há argumentos, né? Ao contrário, né? Ao contrário. Contra fatos não há argumentos, é o que o pessoal fala. Ao contrário. Os fatos são argumentados para que o final, o vetor o final que vai analisar, pegue aqueles fatos argumentados de tal forma para X ou para Y. Explica melhor, explico. Aconteceu um acidente, o juiz não estava lá, né? O advogado vai contar a história do autor, o advogado vai contar a história do réu. Esses fatos aí, né, manipulados pelos advogados, são os argumentos. Então, contra fatos serão criados, argumentos são criados para sustentar aquele fato, absolvendo ou condenando o réu. Então, esse negócio de contra fatos, não há argumentos, isso é uma imbecilidade total, né? E para fechar aqui, um último tema interessante, né? Para não ficar um vídeo maçante sobre questões de não campo, né? Campo e bola. Já falei no vídeo anterior sobre o Carille, está definido, vai assumir o Vasco e blá blá blá. Disse que vai fazer do Vasco um time competitivo e não sei o que e tal. E que o Vasco precisaria, notícia aí, está explodindo, né? O Vasco precisa de 3 jogadores, né? 3 jogadores aí. Temos um bom goleiro, né? Arruma um reserva bom aí. Temos um bom lateral direito, PH, pode falar o que quiser, mas é a média. Não tem times com muitos laterais direitos melhores, o Vasco tem dinheiro. Então pro Vasco, duro, tá bom, Paulo Henrique, não tem outro jeito. Mas dá espernear. Piton tem o Vitor Luiz, tem que arrumar um reserva pro Paulo Henrique, porque o Puma é ala. Temos um zagueiro só, João Vitor, tem que contratar 3 zagueiros. Um para ser titular ao lado do João Vitor e 2 da reserva. Aguardar o Lincoln e o Luiz Gustavo subirem paulatinamente, com calma, né? Então aí já são 3 zagueiros, né? E um lateral direito. Dá uma segurada no lateral direito. Urgência, 3 zagueiros e um volante, um primeiro volante, né? Cocão não é primeiro volante, Esforza não é primeiro volante. O Hugo Moura e não temos jeito para o Hugo Moura. E depois da segunda volância aí tem Esforza, tem o Cocão, tem o Jair, tem o Paulinho, todo mundo pode jogar de segundo volante. O Paulinho é meia que joga de segundo volante. Pode, defendendo, volante, segundo volante, atacando, meia, para auxiliar o Couto, o Payet, né? Um ponta que faça gols, urgente isso aí, até que volte o David
E o Watson, friso, não temos dinheiro. Temos que comentar sobre o que nós temos aí, né? E um reserva pro reserva barra disputar posição com o Verratti, um atacante de área, que se for possível também saiba jogar com os pés. Se gostou do meu comentário aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem lá. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.